Boa noite. Eu só vim buscar minhas coisas como a Tânia pediu. Mas você tá morando com uma tatuadora? Você não tava na casa da Sabrina? Não, eu pedi demissão tem uns 3 dias. Eu fui pra rua, homofobia. As pessoas eram homofóbicas. A Sabrina, ela pegou um copo que eu bebi na ponta dos dedos. Eu perguntei pra ela, tem algum problema? Problema com o copo. E aí ela falou: Ai, eu luto pelos direitos de vocês, mas eu não tenho que me contaminar com essas suas coisas, né? E eu pensando que ela ia me ajudar a estudar psicologia. Mas psicologia não. Ela disse que eu ia atrapalhar os outros alunos se eu fosse pras aulas. E os outros funcionários... Pior, os outros funcionários. Na verdade, pior por pior. Eles me chamavam de viadinho. De faxineirinha. Essa Zinha aí, ela não tinha o direito de tratar assim. Bom, a gente também não te tratou da melhor maneira. Mas você sabe que aqui você tem família. Você pode voltar quando você quiser. A gente talvez perca a casa em breve, mas bom, enquanto isso, a casa é sua. Eu quero, eu aceito. Então diga ao povo que Miguel aceita. Ele fica. Olha só. Mais tarde você vai lá no meu quarto fazer minhas unhas, tá? Se ele quiser, Tânia. Eu quero. Ele Eu quer. quero sim. E se vocês duas quiserem, se não for problema pra vocês, e se... Enfim, podem me chamar de Charmadona. Eu gosto de Charmadona e eu sei que é um apelido carinhoso. E sabe o que mais chama, dona? Amanhã a gente vai estudar sobre a história da comunidade LGBTQIAP+. Nunca mais vamos te tratar como te trataram nesse lugar. Vamos parar o papo, tá bom? Que eu vou pegar comida, porque eu não cozinhei isso tudo à toa, tá? Licencinha. Ok. Você fica, é ela que vai servir a gente. Surpresa! Olha só o café maravilhoso que eu preparei pra você. Maravilhoso não, maravilhoso! Bom, eu fiz umas pesquisinhas ontem à noite. Eu quero saber quem de vocês sabe quando começou o movimento LGBTQIAP+. Não foi em Stonewall? Um barzinho lá dos Estados Unidos? Boa. Bom, era um bar que era um porto seguro pra comunidade LGBTQIAP+. Só que um dia, os policiais resolveram fazer uma operação. Só que essas pessoas, elas não se intimidaram por conta disso. Elas foram pra rua no dia seguinte, no dia 28 de junho de 1969, protestar. Mas vamos falar sobre o Brasil, né? Ah, do Brasil eu sei. Sabe quando é que começou o movimento aqui? Foi em 2014, quando ocorreu o primeiro beijo entre 2 homens na novela. Não, irmã, nem tão tarde também, né? Eu tinha feito uma pesquisa, foi sobre um movimento, mas não um movimento que se move, mas ele se movia também. E o que acontecia era que tinha um jornalista que, na ditadura militar, no final do artigo AI-5, em 1978, sobre uma coluna no jornal falando sobre homoafetividade. Era do Celso Curi. Ah, o Celcinho! Eu conheço ele, gente. Nossa, dizem que foi um babado na época, né? Porque assim, naquela época tinha aquela coisa dos padrões e bons costumes e tudo mais. E aí o que aconteceram? Demitiram ele do jornal. Ele até tentou entrar com processo e tal, mas o advogado negou. Falou que não ia defender ele, não ia defender essa gente que fala da gente. Absurdo isso, gente. Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra ele agora. Oi, Celcinho! Tudo bem? Oi, Tânia, quanto tempo? Como é que você tá? Aí eu prefiro nem te falar, querido. Vamos falar de ti, tá? Olha, eu tô estudando aqui umas coisinhas sobre o movimento LGBTQIAP+, aqui no Brasil.
Sim, eu queria entender esse negócio que você falou de ter começado na ditadura. Você teve uns probleminhas nessa época, não teve? Tudo começou na ditadura. Quer dizer, na realidade, as pessoas acham que foi em 78, que teve muita divulgação em 78, mas começou em 76, quando eu comecei a escrever a coluna. Estamos falando de movimentação e não de movimento ainda. Bom, eu fui processado por atentado moral e aos bons costumes e também por promover a união de seres anormais, você imagina? E isso começou em 76 e durou até 79. Em 78, começou a pegar fogo por causa do lançamento do Jornal Lampião, que eu estou até na capa do número 0. Muito engraçado. Qual é o crime desse rapaz? Não podemos também dizer tudo uma coluna que fez, mas é que estava no ar. E isso acabou acontecendo naturalmente, os movimentos explodiram, ainda que muito insípidos. A luta era geral, quer dizer, a homossexualidade estava aí lutando contra a direita e contra a esquerda, porque ninguém queria a gente, né? Olha, a coluna do meio nasceu para ser uma coluna social do grupo LGBT. Então ela não tinha essa pretensão política explícita. Ela era política porque tudo que a gente faz é política. Isso deixou muito claro para muita gente que não era bem assim, que as coisas estavam acontecendo no mundo inteiro e que era o momento de a gente sair do armário e começar a lutar pelos nossos direitos. Ah, obrigada. Eu sei que você é ocupado, tá, meu bem? Vou te deixar você fazer aí suas coisinhas, tá? Beijinhos. Fofo. Ah, irmã, ainda bem que tivemos pessoas que botaram a cara a tapa como o Celso. Vocês sabiam que mesmo a OMS só parou de considerar a homossexualidade como uma doença na década de 90, em 1990? Gente. Como somos atrasados? Gente, pesado. Pesadíssimo, irmã. Nossa, ser considerado como doente pela ciência. Isso deve ser tão difícil. Uhum. Se eles soubessem o mal que eles fazem para essas pessoas, meus pacientes sofrem tanto. E o movimento continuou, com as lésbicas na maioria das vezes tomando a liderança desses movimentos. Ai, teve a revolta do Ferros Bar, teve a primeira parada LGBTQIAP+, de São Paulo. Foi uma longa jornada, até que em 2009 a justiça finalmente considerou a homofobia como crime, utilizando-se das mesmas leis contra o racismo. Ah, mas isso aí não funciona sempre não. Sabia a tatuadora? Não. A que eu morei com ela. Ah, sim, tá. sim. Uhum. Então, ela é trans. E ela diz pra mim que ela sempre tá sofrendo algum tipo de preconceito em lugares diferentes e tal. E eu não sei se ela, com as denúncias que ela faz, ela consegue alguma coisa com isso. Ah, pergunta pra ela. Liga pra ela, vai. Ah, mas é que eu acho que ela tá meio chateadinha. Ah, tenta. Vai. Se bobear, ela até te desculpa. Tá. Tá bom? Oi, irmã Ria. Miga, eu tô aqui no trabalho, sua louca. Você sumiu do nada ontem. Não explicou nada direito o que aconteceu. Mana, você vai ficar aí com essas megeras? Ah, as megeras estão aí. Faz o seguinte então, amiga. Mais tarde você explica melhor o que aconteceu tudo aí pelo zap, tá bom? Pode ser? Tá bom. Mas me diz, amiga. Me diz por que você tá me ligando. A gente tava conversando sobre as leis contra a homofobia, sabe? E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre como é que isso funciona. Como é que se faz pra denunciar e também falasse pra gente como é que ficaram as suas denúncias que você já fez. Esse assunto é muito chato, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que a gente sofrer diante a atitudes homofóbicas, transfóbicas, a primeira coisa que a gente deve fazer é denunciar. Quando aconteceu aquele lance comigo, não sei se você lembra, a primeira coisa que eu tentei foi procurar ajuda com a advogada. Tipo assim, é muito difícil, mas eu não tinha nenhuma informação. Então o que eu fiz? Eu procurei ajuda da advogada, fiz boletim de ocorrência, denunciei e não deixei passar em branco. Amiga, mas eu penso assim, quem não tem uma advogada, quem não conseguir, não deve se calar. Vai na delegacia mais próxima da sua residência, de onde aconteceu o ato, porque tem que ser denunciado. A gente não deve se calar diante de tanta transfobia e homofobia em pleno século XXI. Então eu fiz isso, amiga, e foi muito bom ter denunciado, sabe? Porque algo que me machucou muito, a homofobia, transfobia fere, dói, sangra muito. Então eu acho que denunciar é importante, pra gente não virar mais estatística do que a gente já é, né? Tá bom. Beijinhos, amiga. Gente, impunidade é uma coisa que me revolta. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, do mundo, segundo pesquisas recentes?
Eu não consigo entender esse ódio, sabe? Tipo, o Brasil em 2013 já aprovou o casamento entre os gays. E ainda assim eles continuam com isso. Tipo, o que isso tem a ver com eles? Nada, nada. Eu me pergunto todos os dias, se essas pessoas soubessem o mal que elas fazem para as outras. Tem vários pacientes, por exemplo, que sofrem de depressão, ansiedade, por conta de pessoas assim. Irmã, eu tava pensando uma coisinha aqui agora. Assim, o movimento gay, LGBT e tudo mais começou na década de 70, no meio da ditadura. Será que os militares eles jogaram um pó assim no ar, alguma coisa do tipo, e começou a brotar gay pra tudo quanto é lado? Só se jogaram um pozinho da heteronormatividade, né? Porque antes dos portugueses chegarem aqui, isso não era um problema. A homossexualidade passou a ser um problema depois que eles chegaram. Antes não era nem um tabu. Sério? Nem era um tabu? Nem era um tabu. Olha, eu tenho uma amiga que entende tudo sobre isso. Eu vou ligar pra ela, peraí. Amiga? Que amiga? Ela é professora universitária, inteligentíssima. Sou eu. Até parece. Oi, amiga. Oi, Tuquinha, meu anjo. Tá boa, menina? Quanto tempo, né? Ah, é verdade. Amiga, me ajuda. Tô fazendo uma pesquisa aqui sobre os preconceitos com a comunidade LGBTQIAP+. Isso existe desde sempre ou foi meio que importado pelos portugueses? Desde sempre não existe nas humanidades, né? Tudo tem história, né? Já dizia o Foucault como história da sexualidade. Mas vamos junta. Vamos pensar o seguinte. Homossexualidade. Isso aí não existe, bicha. Isso aí foi os europeus bunda mole que inventaram. Outros povos, outros jeitos de ver o mundo. Agora, que as europeias ficava louca quando rolava um banheirão, ficava. Então você tem que pensar o seguinte: nós, colonizadas, terceiro mundo, periferia do capital, é só lombo nas costas, menina. Então a gente está apanhando mais ou menos ali desde que começa o processo da colonização. Povos em diáspora africano, galera que foi sequestrada, raptada, escravizada, já tinha comportamento homossexual. Não sei, porque essa palavra não é deles. Agora que os europeus mataram. Tá cheio de relato na Torre do Tombo do processo de colonização portuguesa no Brasil, de como os povos africanos em diáspora já vinham sendo assassinados por homofobia, né? A palavra está deslocada, desde o período da escravização, então desde o Brasil colônia. Se a gente vai um pouquinho para lá na história, chega no 1600, tem um caso emblemático do índio Tibira. Amarrado na boca do canhão, o corpo explodido pelo Yves de Vray, missionário francês no Brasil. O que esse povo vem fazer aqui? Não dá trabalho, né? Literalmente, arranjar trabalho pra gente. Então, assim, menina, desde sempre não existe. Existe desde a invasão das terras dos povos originários, escravização das culturas africanas e sobreposição da superioridade branca europeia sobre o resto do mundo, né? Então, assim, desde então, estamos tendo luta contra a homofobia. Antes disso, povos originários, povos asiáticos, povos em diáspora africano viam a relação entre corpos como pecaminosa. Não via, bicha, eles nem conheciam o conceito de pecado. Problemática, alguns sim, outros não. Estava liberado para um monte de povo. Gênero, só existe dois, homem e mulher. Essa coisa de europeu bunda mole. Foram eles que inventaram. Os povos originários aqui, eles tinham um sistema quíntuplo de gênero, quádruplo de gênero. A gente não consegue nem imaginar o que é isso. Agora eu vou embora porque eu deixei o meu bebê no fogo e um feijão sozinho. Ai, obrigado, amiga. Agora tudo tá tão mais claro. Tchau, tchau. Acho que eu nunca tinha pensado nisso, sabe? E faz tanto sentido. Pra falar a verdade, faz tanto sentido pra mim. Politicagem. Politicagem faz a gente até perder a nossa própria essência. Nossa, que profundo, irmã. Que foi? É que eu tava pensando, sabe? Que isso tudo que tá acontecendo é culpa minha. Esse lance de eu ter ajudado a Sabrina. É culpa minha que agora vocês vão perder a empresa e a casa. E esse lugar todo que eu tanto amo. Sabe o que acontece? Tudo começou com Sabrina, tudo vai terminar com Sabrina. Acho que tá na hora da gente falar com a imprensa sobre esse escândalo de corrupção da nossa empresa. Liga pra Sabrina, eu vou dar uma live pra ela. Tá bom. Tirem as crianças da sala. O circo vai pegar fogo.